Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, na nossa aula de hoje, falaremos aí a respeito de uma classe de palavras que é muito importante para o estudo aí de língua portuguesa. Observa na tela, por favor. Nós temos aqui, claro, linguagens, códigos e suas tecnologias, certo? Que essa é a área, que compete aí aos componentes de língua portuguesa, educação física, arte, as matérias estrangeiras, os componentes de língua estrangeira, inglês, espanhol, certo? Então, esses componentes que eu acabei de dizer para vocês estão nessa área, a área de linguagens. O que isso quer dizer? Que esses componentes, eles conversam entre si. Ou seja, se vocês observarem, muitas das coisas trabalhadas aqui em língua portuguesa, vocês conseguem ligar, vamos dizer assim, com a educação física, com a própria arte, certo? Por isso disse, que esses componentes fazem parte, a uma área, certo? A área de linguagem, certo? Então, nós temos, claro, aqui, material da segunda etapa, que é a turma de vocês, ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1, nosso componente de língua portuguesa, ok? Então, vamos lá para a nossa aula, Hoje nós estamos aí com o tópico 3, vamos falar aqui a respeito de verbos. Professora, o que é isso, O que é verbo? Ouço falar bastante, aparentemente está no meu dia a dia, mas o que é isso? Verbo, pessoal, é quando nós, claro, de início, explicando para vocês, a língua portuguesa, no estudo de gramática, se divide ali, em morfologia, Nós temos morfologia, temos sintaxe, certo? A morfologia, dentro do seu estudo, trabalha-se as 10 classes gramaticais, que aí nós vamos ver preposição, números, pronomes, verbos, certo? Conjunções, tudo isso que eu acabei de dizer são classes de palavras. E vocês, à medida aí dos anos, de estudo de vocês, vocês vão conhecendo essas classes, certo? À medida que o estudo vai ficando um pouquinho mais complexo, elas vão aparecendo aí. E para esse momento aí de vocês, nós vamos trabalhar com os verbos que estão aí no nosso dia a dia sempre. Então, pense que verbo, tá? É muito importante para nós no sentido que ele sempre, indicará o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Então, ele tem essas funções, indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Então, quando eu menciono verbo, é a ação praticada pelo sujeito, ok? Então, vamos lá, observa na tela. Verbo, é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Essa classe, ela pode sofrer variações, certo? Ela é uma classe variável, porque nós temos, dentro do estudo da morfologia, as classes variáveis e as invariáveis. No caso do verbo, ela é variável, certo? Porque depende muito de alguns pontos dentro dessa oração, certo? Então, vamos lá. As flexões verbais, no caso, porque dentro do estudo do verbo, nós temos que aprender sobre modo, sobre tempo, e sobre, aliás, pessoa e voz, certo? Devemos conhecer esses 4 tipos de flexões, ok? Essas flexões fará a indicação aí dessa alteração desse verbo. Então, olha só, quando, eu digo que o verbo está no modo indicativo, eu vou dizer, aliás, daqui a pouquinho eu explico para vocês. Vamos só falar das classificações. O modo, quando eu me refiro ao modo do verbo, eu tenho indicativo, tenho subjuntivo e tenho imperativo. São os 3 modos que nós trabalhamos aqui dentro da língua portuguesa. O tempo,
certo? Que é o tempo qual a ação ocorre. Esse tempo poderá ser presente, pretérito e futuro. Claro que quando eu falo de tempo presente, pretérito e futuro, eu tenho como base, certo? Mas, seja pretérito, seja futuro, eles têm as suas ramificações. E vocês já viram aí pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, não é isso? Tudo isso é o que? Tempos verbais. E são ramificações, certo? Seja do passado ou do futuro, ok? Então, vamos lá. Outra coisa interessante é relacionado a número. Quando eu falo número, eu me refiro ao quê? A singular ou plural, ok? Então, eu posso dizer o aluno, os alunos, certo? Então, isso, né, indica aí essa questão, ou nós podemos pensar também, eu estava, nós estávamos, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, certo? Onde eu tenho primeira pessoa do discurso, singular, primeira pessoa do discurso plural, certo? E isso, né, claro, nós vamos trabalhar aqui no caso pronome junto ao verbo, certo? E vocês já conhecem aí os pronomes. Vamos lá? Outra coisa interessante para nós aqui, é o que eu já acabei de dizer, né? Aprendemos sobre número, que é a questão de singular e plural, e sobre pessoa. Nós temos sempre aí, né, nesse processo de comunicação, né, nós falamos de discurso. Então, nós teremos primeira, segunda e terceira pessoa desse discurso, certo? Que são aí as pessoas importantes, as vozes, né, dentro dessa comunicação. Então, aí nós vamos ter primeira, segunda e terceira singular, primeira, segunda e terceira do plural, certo? Depois, outra coisa interessante são as vozes, né, dentro desse discurso, né, referente ao praticante da ação. Essa voz poderá ser ativa, poderá ser passiva ou reflexiva, ok? Então, quando se fala em flexões do verbo, certo? Que esse verbo é variável. Então, isso vai depender o quê? Do número, pessoa, tempo, modo, certo? Todos esses quesitos são indicações para flexionar o verbo, ok? Então, vamos lá. Flexões verbais relacionadas ao modo. Se eu me refiro, pessoal, a modo, eu quero dizer, né, a atitude do falante em relação à ação que é anunciada. Então, observa, eu arrependo, eu arrependi, eu arrependerei. Então, olha só as minhas terminações. Eu, primeira pessoa do discurso, arrependo, tempo presente. Quando eu me refiro eu arrependi, primeira pessoa do discurso, porém passado, eu arrependi. Então, a minha terminação verbal aqui dá essa indicação de passado, certo? No caso, eu arrependerei, é o indicativo de futuro. Essa ação ainda, né, de fato, irá acontecer, certo? No modo indicativo, teremos sempre a ideia de quê? De certeza. Olha o exemplo. Me preparei para a prova, certo? Então, o modo, né, o qual esse verbo se encontra, quando nós fazemos esse estudo, é observar que a ação é certa, ok? Que não há dúvida dela vir ocorrer ou que ela tenha ocorrido, certo? Ou que ela ocorrerá. Independente aí do tempo verbal, será sempre essa ideia, certo? No modo subjuntivo, quer dizer o quê? Que nós já não temos certeza. É uma situação duvidosa, incerta, ok? Então, olha só, se, tem sempre o se. Se eu fosse você, estudaria. Então, em uma situação, né, subjuntivo, modo subjuntivo, as ações poderão ocorrer, certo? Nada garante, nada me dá a certeza que ela de fato irá ocorrer,
certo? Então, essa é a diferença do modo indicativo para o modo subjuntivo. No caso do modo imperativo, certo? O que indica? Ordem, pedido ou conselho. Olha só, não faça tanto barulho. Onde que isso ocorre muito? Das campanhas publicitárias, dos manuais de instruções que nós nos deparamos aí todos os dias, certo? Esse tipo de texto faz muito uso do modo imperativo, que é sempre a ideia de dar uma ordem, um comando, um próprio conselho, certo? Outra coisa, número, pessoa. O que ocorre aqui nesse caso? Né? Quando falamos de verbo, né, relacionado a número e pessoa, nós vamos pensar sempre em primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Quem fala ou inicia a escrita, eu ou nós, que é referente à primeira pessoa. Com quem se fala ou para quem se escreve, tu ou vós, né, que é a segunda pessoa do discurso. No caso de quem, aliás, de que ou de quem se fala, no caso o assunto, nós temos terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas no plural, ok? No caso da voz, né, essa flexão verbal relacionada à voz, é quando a voz do verbo faz referência ao tipo de relação entre sujeito da oração e o verbo, certo? Então, essas vozes, né, são voz ativa e voz passiva. E como que isso ocorre? Quando a voz é ativa, o meu sujeito pratica a ação. Observa. O aluno fez uma pergunta para a professora. Quem que é o agente aqui praticante da ação? O aluno, certo? Então, esse verbo, ele flexiona-se de acordo na situação ali da frase. Então, nós temos, né, uma ideia de voz ativa. O sujeito pratica a ação aqui. No caso da voz passiva, acontece quando esse sujeito sofre ação. Observa, a pergunta do aluno foi respondida pela professora, certo? Então, ou seja, né, o nosso sujeito aqui sofreu a ação. A pergunta do aluno foi respondida pela professora. Nesse caso aqui, nós invertemos a ideia da voz ativa, apresentada na voz ativa. Ok, pessoal? Então, para hoje, né, verificamos a questão do conceito do verbo, a que classe gramatical, né, nós mencionamos, entendemos que ela é uma classe variável, que ela irá, né, de fato, aí, flexionar relacionado a número, pessoa, modo, tempo. Nós aprendemos a respeito das pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso singular, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso no plural, certo? Então, para a nossa aula de hoje, frisar bastante aí sobre essa classe gramatical e seguir aí com atividades aí a critério de vocês, ok? Grata aí pela atenção de vocês, até a próxima aula.